Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu abri para perguntas no meu Instagram, inclusive se você ainda não me segue lá, é @GiselaValim, Valim com 2 L's e N de navio. E quando eu abri para perguntas, eu falei que eu responderia algumas delas aqui pelo YouTube. E como sempre, recebi várias perguntas sobre relacionamentos, né? Uma em especial me chamou a atenção pela forma como ela perguntou. Ela falou assim: Gisela, como saber se eu tô sendo amada ou enrolada? Então, como é que eu sei se ele me ama ou se ele tá me enrolando? Claro, gente, que nada do que eu vou dizer aqui substitui um tratamento individual, uma psicoterapia. São sempre sugestões amorosas que devem ser acolhidas ou não de acordo com o seu próprio coração. É importante que a gente aprenda também a ouvir o nosso coração, a meditar, a olhar para dentro. Então, essas sugestões que eu dou aqui, você tem que sempre submeter à sua voz interna, ao seu mestre interior, porque ele sempre é o seu melhor guia. E claro, se você quiser um trabalho mais profundo, é importante que você procure uma terapia ou uma psicoterapia e use os meus vídeos apenas como um complemento ao tratamento individual que você já faz, tá? Tem um vídeo antigo aqui do canal, eu não lembro exatamente o título, eu acho que é A Descoberta que me libertou de relações indignas, algo assim, que eu falo sobre os valores estruturais e os valores negociáveis, que é um termo que eu aprendi com a Li Cravo. Então eu sempre sugiro para os meus clientes o seguinte: antes de você se relacionar, é importante para você poder ter mais clareza em relação aos seus próprios sentimentos, para você poder se autoconhecer melhor, você ter uma listinha dos seus valores estruturais, que são aqueles valores fixos dos quais você não abre mão, e uma listinha dos valores negociáveis, né? Então, o que é fundamental para você numa relação? Quais características são imprescindíveis que o outro tenha, de modo que se ele não tiver e você se mantiver naquela relação, você vai ser obrigado ou obrigada a fazer concessões indignas, e aí não vai ser saudável para você. Quais valores o outro pode ter ou não ter que dá para você negociar e quais valores não dá para você negociar? Por exemplo, a monogamia é um valor estrutural, é algo imprescindível para você se sentir confortável num relacionamento? Se é algo imprescindível, se é um valor estrutural, não dá para você negociar esse valor, porque se você negociar, isso vai representar uma concessão indigna e, portanto, sempre que você fizer essa concessão, você vai sentir que você está se autoanulando, ou seja, você vai sentir que você está passando por cima de você mesmo. Então, se a monogamia é algo que não dá para negociar, é imprescindível para você que o seu parceiro seja monogâmico, que você seja monogâmico, a minha sugestão para você nesse caso, e aí você tem que sentir no seu coração se cabe ou não, é que se tá indigno para você se manter nesse relacionamento, é que então você fale para a pessoa: ok, eu amo você, a sua presença é importante para mim, mas para mim não dá para ficar numa relação com uma pessoa casada. Então, se você se decidir separar da sua parceira, se você acha que a sua relação com ela ou com ele não tá saudável e você quer se separar, ok. Depois que você se separar, você volta a me procurar e a gente conversa para decidir se vai ter um relacionamento ou não. Mas nesse momento, o que você tem a oferecer é pouco perto daquilo que eu preciso. E se eu me mantiver nessa relação, eu vou estar cultivando a indignidade. Porque, gente, uma relação, quando ela é digna, quando ela é saudável, quando ela está focada exclusivamente no afeto, ela faz a gente elevar a nossa energia, a nossa vida melhora, o brilho no nosso olhar aumenta, a gente se sente amado, percebido, validado, o outro valoriza as nossas qualidades e a gente também enaltece o lado bom do outro. É uma relação ganha-ganha, não é uma relação onde tem permuta, onde tem joguinhos psicopáticos de poder,
onde existe uma necessidade do ego de autoafirmação, para você exibir a pessoa para o social como um troféu ou para ela exibir você. Não existe essa necessidade de autoafirmação porque não é uma relação baseada em poder, é uma relação baseada em afeto. Inclusive, até uma frase do Ali Cravo que é brilhante: quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, os dois não coexistem. Então você sabe que você está numa relação de fato amorosa, onde você não está sendo enrolada nem enrolado, quando você se sente percebido por ser quem você é. Quando você sente que os seus sentimentos são valorizados, são validados. Quando você marca algo com uma pessoa, a pessoa vai, a pessoa não fica te dando cano, não fala uma coisa e depois faz outra, não fala que vai fazer uma coisa e aí te dá um bolo, depois repete o bolo. Você não fica cultivando situações indignas. Se você tem que tolerar muita coisa, se você tem que passar por cima de muita coisa que é estrutural para você, para estar com aquela pessoa, então essa relação já é indigna. Você já está sendo enrolado ou enrolada. E não é porque o outro necessariamente é uma pessoa do mal. Não, às vezes é só uma pessoa inconsciente que não sabe como lidar com relacionamentos, que não sabe expressar afeto, que às vezes tem travas emocionais. E tudo bem, as pessoas podem ter suas travas, suas limitações, mas se a limitação do outro faz com que você constantemente tenha que passar por cima de você para atender uma demanda externa, então a relação está indigna, porque você está passando por cima de valores que para você são estruturais, não são valores que você consegue negociar. Vamos supor que para você é super importante se relacionar com um homem sensível, por exemplo, ou com uma mulher sensível que valide aquilo que você sente. Mas você tá com um parceiro que sempre que você expressa aquilo que você sente, que você mostra a sua vulnerabilidade, aquele parceiro desqualifica, debocha, tira sarro, invalida o que você sente, fala: ai, que bobagem sentir isso. Ai, como você é assim, como você é assado, como você é mimada. Ai, que frescura, que absurdo sentir isso. Ou seja, você está expondo a sua vulnerabilidade, abrindo o seu coração, mas o outro está o tempo inteiro desconsiderando o que você sente, algo que é importante para você. Se você ficar tolerando esse tipo de situação, porque você fala: ah, tudo bem, é uma limitação da pessoa, ele não entende o que eu sinto, tudo bem, né? Vamos deixar pra lá. Se você fica constantemente deixando para lá um valor que para você é estrutural, o que acontece? Você fica colecionando concessões indignas e, portanto, você fica cultivando a rejeição. E quanto mais você cultiva a rejeição, mais você reforça esse tipo de comportamento do outro. Então, se o outro te invalida, te desqualifica, fala: ah, você não sabe fazer nada, porque você é incompetente, ou faz piadinhas de deboche, ironia o tempo todo, te desqualifica o tempo todo, te desqualifica na frente dos amigos ou das amigas, porque fala que é brincadeira. Mas enquanto ele tá falando que é brincadeira, ele tá jogando a raiva dele reprimida naquele deboche. E você fica assim: ah, tudo bem, né? Ele só tá brincando, ah, deixa pra lá, não tem problema. Só que você vai engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo, e há um sapo aqui, outro sapo acolá. Quando você vê, você tá atolado de sapo até aqui, né? Você não consegue nem respirar de tanto sapo que você engoliu, e muitas vezes você acaba até somatizando de tantas concessões indignas que você fez, porque você ficou o tempo todo numa situação atrás da outra, passando por cima de valores que são importantes para você. E eu sei, gente, que a gente é criado numa sociedade que inspira a comparação e a competição entre as pessoas o tempo todo. Claro que numa sociedade psicopática como essa, muitas vezes a gente não sabe como é amar e ser amado. A gente se submete a relações indignas porque a gente tem ilusão de que elas são realmente dignas, quando não são. A gente faz muitas coisas que o outro quer e que o outro espera da gente, porque a gente tem aquela ilusão que se a gente for legal com o outro, um dia ele vai reconhecer e vai nos devolver uma atitude boa também. Só que se aquela relação não é de fato afetiva, não é isso que acontece. Você fica passando por cima de você para agradar o outro, na esperança que um dia ele vai reconhecer o seu esforço. Mas se o outro não está focado no afeto, não é assim que ele lê o seu esforço.
Ele interpreta que você é bobinho, que você não coloca limite, que você se deixa manipular. E quanto mais você se submete à indignidade, mais você reforça comportamentos invasivos do outro, mais você dá permissão para que ele mantenha esse tipo de comportamento com você. Porque você não delimitou o seu espaço, você não expressou que você não gostava daquilo. Colocar limites em situações indignas, com percepção, com generosidade, também é sinal de amor, principalmente por você mesmo e pelo outro. Mas em geral, como a gente não se ama, a maioria de nós não tem muito amor próprio, muitas vezes a gente se submete a situações extremamente indignas e a gente nem percebe que estão indignas. A gente está se deixando invadir, está se deixando invalidar o tempo todo, está percebendo que a nossa força está ali minguando, que a nossa autoestima está cada vez mais no lixo, que o nosso brilho no olhar está sumindo, que a nossa vitalidade está acabando, que a gente não coloca limites, porque em geral a maioria de nós é extremamente carente, não sabe o que é amor. Então quando a gente entra num relacionamento, muitas vezes a gente prefere uma migalha do que ficar sem nada. Muitas vezes a gente prefere a ilusão de um relacionamento amoroso do que assumir que aquele relacionamento é extremamente indigno. E a gente vai desenvolvendo algumas situações de codependência, a tamanha baixa autoestima que nós temos. E é por isso, gente, que é tão importante, como o Osho fala, a gente aprender a ser uma autoridade para si mesmo, para não ser guiado por forças externas, por essas pessoas que querem comandar as nossas vidas, principalmente para a gente ter uma referência do que é amor genuíno, né? Por isso que a meditação é tão importante, o autoconhecimento é tão necessário, fazer terapia é tão necessário, integrar as nossas próprias sombras, para que a gente possa, com isso, transcender algumas das nossas limitações e reconhecer de fato o que é a energia amorosa. Porque quando a gente tem esse parâmetro interno do que é o amor de fato, a gente acaba não caindo com tanta frequência nessas idealizações do ego. A maioria de nós, a gente acredita em muitas ilusões, a gente se auto-engana, porque a gente tende a projetar muito da nossa luz no outro, porque a gente não aprendeu a reconhecê-la dentro de nós, então a gente tende a projetá-la. Da mesma forma que a gente projeta as nossas sombras no outro, né? A gente também projeta a nossa luz. Na medida em que a gente vai integrando as sombras, expandindo a consciência, aumentando a nossa energia amorosa, a gente vai tendo referência, parâmetro do que é de fato amar e ser amado. E aí o tipo de vínculo que a gente começa a aceitar na nossa vida começa a mudar. Eventualmente pode até chegar uma pessoa que invalida o que você sente, que passa por cima dos seus valores estruturais, mas essa pessoa vai chegar na sua vida justamente para você aprender a falar não, até a convicção interna de que não é isso que você quer. E cada vez que você fala não para uma relação indigna, você se fortalece, você se sente digna, você se sente digno, porque você colocou limite em algo que estava te fazendo mal, você não ficou cultivando a rejeição, você não ficou cultivando a indignidade. E, gente, quando a gente aprende a reconhecer o tamanho da nossa luz, o tamanho do nosso valor, quando a gente aprende a se conectar com a nossa verdadeira essência, a gente não vai se contentar com qualquer migalha de afeto por pura carência. A gente não vai ficar mais se anestesiando com relações indignas, onde aquilo que a gente é não é suficientemente validado. Porque quando a gente está transbordando de amor, a gente vai querer jorrar. Só que na hora de jorrar, não basta o outro simplesmente dizer que nos ama, sendo que muitas vezes o ego daquela pessoa não tem preparo suficiente para viver uma relação digna conosco. Parafraseando o Ali Cravo de novo, não basta o amor, é preciso que exista o preparo entre os egos para viver aquela relação de uma forma saudável e digna. Às vezes o seu parceiro ou a sua parceira, às vezes pode ser que ele te ame muito, mas às vezes ele não tem maturidade de ego para poder viver aquela relação de uma forma saudável. Às vezes ele é um cara muito debochado, muito irônico, invalida o que você sente, ou que não consegue ser monogâmico, precisa ter várias parceiras. E tudo bem, se ele precisa resolver essa questão, não tem problema nenhum. Então ele que resolve essa questão na vida dele, que vai fazer uma terapia, que vai se trabalhar,
mas você não é obrigado nem obrigada a aguentar esse tipo de situação se está indigno para você, a pretexto de que você compreende a limitação do outro. Porque, gente, limitação todo mundo vai ter, mas tem algumas limitações que a outra pessoa tem que, se a gente tolerar, a gente vai estar passando por cima de valores estruturais. Por isso que a gente tem que ter consciência, né, do que a gente consegue negociar numa relação e do que não dá para negociar. E quanto mais você se mantém nesse vínculo, mais você vai se sentindo rejeitado, mais a sua autoestima cai. Isso começa a minar, inclusive, a sua energia, até a sua vida financeira. Muitas vezes você pode estar com problemas financeiros e isso vem por questões no chakra básico, porque você não está muito alinhado com a energia da Terra, justamente porque você está se deixando invadir, está se deixando sugar. Isso pode atrapalhar a sua vida material, atrapalha inclusive a sua saúde física, mental, emocional. Você começa a se sentir cada vez pior, cada vez mais rejeitado. Isso começa a te trazer uma série de problemas, justamente porque você está cultivando a rejeição, idealizando que o outro vai mudar e o outro nunca muda. E se a outra pessoa está passando por cima de um valor estrutural, a minha sugestão é que você se afaste da pessoa. Se ela diz que vai mudar, ok, ela pode mudar, mas então espera ela fazer um trabalho interno. Se um dia ela mudar, vocês podem voltar a conversar e aí vocês negociam se querem ou não ficar juntos. O que não dá é para você ficar cultivando a rejeição, se sentindo um lixo, com a autoestima lá embaixo, reforçando uma situação indigna com a ilusão de que o outro vai mudar. Gente, as pessoas mudam, mas elas nunca mudam quando a gente quer e do jeito que a gente quer, e nem para ficarem boas, para caberem nas nossas idealizações, porque as pessoas são o que elas são. Quando elas mudam por necessidades próprias e não porque a gente impôs isso para elas. Então não dá pra gente ficar com aquela ilusão egóica de eu vou me submeter a isso porque eu tenho compaixão pelo outro, um dia ele vai mudar. Se você tem compaixão, maravilha, tenha compaixão, mas tenha compaixão à distância. Você não precisa ficar convivendo e sofrendo, esperando a pessoa mudar e com isso se submetendo a algo extremamente indigno, que é muito autodestrutivo para você. Entende? Ok, maravilha, é lindo você ter compaixão pela limitação do outro, mas você não precisa conviver, entende? Você pode mandar boas energias à distância, fazer uma oração para o mentor da pessoa e para o seu. O que não dá é para você ficar se submetendo à indignidade a pretexto de que um dia o outro vai mudar. Sabe-se lá se vai realmente mudar, e se mudar, será que vai ficar do jeito que é saudável para você? Então minha sugestão amorosa para quem sente afinidade com a minha energia é que você faça a sua listinha. Valores estruturais, valores negociáveis. O que a pessoa pode ter que eu consigo negociar? O que é imprescindível num relacionamento para mim? De que forma eu posso formatar essa relação de um jeito saudável para ambos, focando no grau de afinidade, de modo que o vínculo com essa pessoa não represente algo indigno para mim. Aí você faz a sua listinha para você ter uma clareza melhor sobre seus pensamentos e sentimentos. Mas, gente, não adianta nada você fazer a sua listinha do autoconhecimento se você mesmo não se conhece, se você não olha para dentro. O principal, obviamente, como sempre, é você desenvolver o seu amor próprio, a sua consciência, através da meditação, do centramento, para que você possa reconhecer a sua verdadeira luz. E assim, quando você vai para um relacionamento, você não se submete a qualquer migalha, porque você não precisa da outra pessoa, você não vai para aquela relação para se anestesiar, para fugir de si mesmo, mas para somar, para compartilhar, para trocar, para crescer. Essa é a verdadeira relação saudável, relação ganha-ganha, quando a sua vida melhora naquele vínculo. Claro, podem haver percalços e provavelmente terão. A dualidade existe, a lei da polaridade rege esse mundo. Então, o fato de você estar vivendo numa relação digna e saudável não significa que não vai haver adversidades, mas vão ser problemas que vocês vão crescer juntos, porque os dois têm a proposta do desenvolvimento da consciência, do foco no afeto, do foco no grau de afinidade. Não é uma relação focada em poder, em autoafirmação social, e sim em amor. Então tudo bem, os problemas podem acontecer. O que não dá é para você se submeter constantemente a situações indignas, onde você não se sente percebido, reconhecido, valorizado e validado. Isso não vem
vem por conta de uma baixa autoestima. Você tem autoestima e é justamente por ter que você percebe quando não está sendo validado pelo outro, entende? Uma coisa é você se sentir constantemente carente e ficar exigindo afeto do outro. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de situações onde realmente você é invalidado, seus sentimentos não são acolhidos e com isso a sua fome emocional não é devidamente suprida pelo outro, porque o que ele tem a oferecer é pouco perto do que você precisa. Então, nesses casos, a permanência no vínculo é um cultivo à indignidade e saber colocar limites, saber falar não de forma generosa e empática é sinal de autoestima. Isso te ajuda, inclusive, a atrair outros padrões de relacionamento. Porque cada vez que você fala não ao indigno, você se abre para aquilo que é mais digno e saudável. Porque você vai mudando a sua frequência vibracional cada vez que você põe limite em algo que não te faz bem. Gente, essa é a minha sugestão amorosa de hoje. Se fez algum sentido para você, lembre de deixar seu like aqui para mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.